Sejam todas muito bem-vindas. Eu sou a Babi, sou professora de yoga e meditação e tô aqui para mostrar para você um caminho como você pode se libertar da ansiedade mesmo se você nunca praticou yoga antes. E hoje o tema da nossa live é possível me libertar da ansiedade praticando yoga mesmo sem tempo? Então vamos falar sobre tempo, que eu acho que é algo que faz parte aí, pega para muitas pessoas, né? Então vamos lá. Quero que vocês me respondam uma coisa. Quem aqui tem tempo sobrando? Eu não conheço ninguém que tem tempo sobrando. Você alguma vez já parou, já pensou e já falou para si mesma: nossa, eu tô com tempo sobrando? Geralmente a gente vai ocupando o nosso tempo sem nem se dar conta e a gente sempre tem em mente o seguinte: eu não tenho tempo para mais nada. Eu acho que o único momento que as pessoas conseguiram parar, se observar e talvez criarem tempos foi na quarentena. Só que a gente está aos poucos voltando para a nossa rotina e esse tempo tá mais ou menos voltando ao normal. E as pessoas estão voltando a não ter tempo, né? De certa forma, foi todo mundo já ocupando. E cada pessoa aqui tem a sua rotina. Às vezes você não tem tempo porque você está sempre dedicada aos seus filhos. Talvez falte tempo porque você está sempre dedicada ao trabalho. Talvez falte tempo porque você está sempre dedicada à casa. E aí você já prestou atenção, já dando uma dica sobre o que a gente vai conversar hoje? Tudo o que eu falei, trabalho, filhos, casa, marido, nenhum tempo desse é para você? Quanto tempo do seu dia você gasta para você? Quanto tempo do seu dia você se dedica para cuidar de você? E aí o que eu tenho para te falar, a primeira coisa é o seguinte: você sempre vai ter a mesma quantidade de tempo e cabe a você definir como você vai distribuir esse tempo e como você vai definir as suas prioridades. Basicamente, tudo que você for fazer na sua vida, e aí, para quem não sabe, eu sou formada em administração, trabalhei muitos anos com gestão de projetos, então organização, tempos, prazo e planejamento fizeram parte da minha vida por muitos anos. E cabe a você, então, a gente tem 24 horas a definir como você vai organizar o seu tempo. E aí eu te pergunto, você tem tido tempo para cuidar da sua saúde? Você para cuidar da sua saúde física, mental e emocional? E não sei se você é como eu, mas eu nunca tinha tempo para cuidar da minha saúde. Eu sempre tinha alguma coisa para fazer. Então eu tinha um trabalho para entregar, eu tinha uma planilha para preencher, eu tinha alguma coisa, alguma tarefa, alguém para encontrar, mas sempre faltava tempo para cuidar da minha saúde. Eu inclusive não tinha tempo, eu falava que não tinha tempo para ir no médico. Minha mãe falava: Bárbara, você já foi na ginecologista, você já marcou o seu exame de rotina. E às vezes eu passava mal, né, antes do yoga entrar na minha vida, e aí eu vou contar um pouquinho sobre a minha história para vocês na Semana Yoga para Ansiedade. Eu ficava doente todos os meses. E aí a minha mãe falava: Bárbara, vai no médico, Bárbara, olha isso. E eu nunca tinha tempo, eu ia trabalhar doente, eu ia para a escola doente e eu nunca tinha tempo para cuidar da minha saúde. Só que o nosso corpo, o nosso organismo, ele é muito inteligente, ele é muito esperto. E aí o que acontece? Ele começa a dar sinais de que não tá tudo bem. Então, às vezes, ele começa a trazer uma alergia, uma coceirinha. E aí você fala: é só uma coceirinha, deixa aí, vai passar. E aí, o meu caso, ele começa a te dar uma dor de estômago, que não é à toa. A região do estômago é a nossa região do plexo solar, nosso chakra responsável pela insegurança, medos, ansiedade quando está em desequilíbrio.
E aí você come uma coisa, você acha que é aquilo que você comeu, não faz bem, começa a ter desconfortos no estômago, e aí você fala, não, vai passar. E aí o que acontece? Eu fiz uma live, super recomendo a vocês assistirem, sobre os sinais de alerta, e tenho postado isso muito no feed, sobre os sinais de alerta no seu corpo, e você vai ignorando. Porque você nunca tem tempo para olhar para você, você nunca tem tempo para cuidar da sua saúde. E aí, como eu falei, o nosso corpo ele é tão inteligente que ele vai falar assim, ah é? Você não tem tempo não? Tá bom, então eu vou fazer você ter tempo. E aí o que ele faz? Ele te para completamente e te coloca de cama. E aí, de repente, você teve uma crise de pânico que você não consegue trabalhar. Você teve uma crise de ansiedade que não consegue trabalhar. Você tá tão desfocada que você não consegue produzir. Você tá com uma dor de estômago tão forte que você não consegue executar nenhuma das outras atividades. O que é isso? É o seu corpo te parando. É o seu corpo te forçando a olhar para você e fazendo com que você arranje tempo para você cuidar de você, para você cuidar da saúde do seu corpo, da sua mente e do seu emocional. Então, quando vamos dizer que o seu corpo, que é super inteligente, te coloca de cama, o que ele está falando? Cuida de mim, por favor. Me dê esse relaxamento que eu preciso. Olha para mim, por favor. E talvez essa seja a única maneira que você vai se permitir parar. Só que nós somos muito inteligentes. E se você está aqui nessa live comigo, você é uma pessoa muito esperta, que você não vai mais deixar isso acontecer. E aí eu vou te mostrar hoje o porquê. Então a gente não precisa deixar chegar nesse limite, fazer o seu corpo físico chegar ao extremo para te paralisar, para fazer você cuidar de você. Então, a partir de hoje, qual que é a mensagem que eu vou mostrar para vocês? É que você precisa arrumar esse tempo para cuidar da sua saúde, do seu corpo, da sua mente, do seu emocional. Você precisa aprender a partir de hoje a priorizar e a determinar o que é importante na sua vida. O que é importante para você? É importante para você se sentir bem, feliz, se libertar da ansiedade, se sentir uma pessoa alegre, feliz, enxergar a vida com um novo olhar, com vontade de viver, com disposição, com energia, com saúde, imunidade, que aí eu falei com vocês, tem 2 anos que eu não tenho nada, que eu não tomo nenhum remédio. Por quê? Eu fortaleci tanto o meu sistema imunológico, dando um pouquinho de tempo a cada dia para mim, para cuidar da saúde do meu corpo físico, mental e emocional, que eu estou com a saúde plena a todo momento para que eu faça todas as outras coisas. Então aqui se trata de você arrumar tempo. E aí eu vou até te dar dicas de onde você vai tirar esse tempo. Uma vez eu ouvi uma frase, e agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu não lembro aonde que eu vi essa frase e não lembro quem falou essa frase. Mas mexeu tanto comigo que eu acho que foi um dos cliques que eu tive ao longo da minha vida. E aí a frase falava mais ou menos assim: olha como o ser humano é engraçado. O ser humano trabalha para ganhar dinheiro consumindo a sua saúde. Então, quando você tá nesse ritmo louco, trabalho, não tem tempo para nada, o que você tá fazendo? Você tá consumindo a sua saúde. Para quê? Para ganhar dinheiro. Por quê? De certa forma, o mundo se move para isso. Então, você tá o tempo todo, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro para pagar a conta, não é? Eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro para pagar a conta. E aí, o que acontece? Quando você chega lá nos seus 60 e poucos anos, que você vai aposentar,
você tem que usar todo o dinheiro que você ganhou nesse período, gastando com a sua saúde que você depredou ao longo de todos esses anos. O que a gente tem visto muito agora e que a quarentena deixou isso super claro? As pessoas foram se mergulhando num ritmo de vida que foi consumindo a saúde mental. E aí começou a todo mundo ter o quê? Burnout. O que é o burnout? É um dia você chegar para trabalhar e você não conseguir. É você chegar num nível de estresse tão grande que você explode. E é o quê? O que é o burnout? É o seu corpo te paralisando. E aí eu te pergunto, faz sentido isso, gente? Aqui a gente está questionando é o modo de viver mesmo. Faz sentido você trabalhar a sua vida toda para ganhar um dinheiro, consumindo e depredando a sua saúde, para quando você chega lá na idade de se aposentar, você ter que consumir todo esse dinheiro para retratar todo o desequilíbrio que você promoveu na sua saúde física, mental e emocional. Porque o que acontece? O que eu ensino para as minhas alunas? Tá cheio de aluna minha aí no Instagram. A gente tá no método Yoga em Prática todo dia. É igual a Pan, uma das minhas alunas, não sei se a Pan tá aí. A Pan tem filho, eu vou falar para você sobre isso. Ela falou, eu tô construindo o meu castelo. Todo dia eu vou lá e coloco um tijolinho. E é isso que a gente está fazendo. No método Yoga em Prática, o que eu ensino para as minhas alunas? Todo dia a gente vai lá e coloca um tijolinho. Depois 2, depois 3, depois 4. O que a gente está fazendo? A gente está construindo a nossa fortaleza. Ao invés de o quê? Quando você não dedica esse pouquinho a cada dia para você fortalecer a sua saúde, você está fazendo o contrário. Você está todo dia tirando um tijolo. E o que acontece? Geralmente você está tirando os tijolos que fazem parte da fundação, da base da sua casa, que vai uma hora desmoronar. Então é muito mais inteligente você dedicar alguns minutinhos, um pouquinho todos os dias, e assim, gente, é igual uma plantinha. Você tá o quê? Plantando, regando, e ela vai naturalmente florescer, para que daqui a alguns anos você tenha uma flor maravilhosa, e não uma árvore totalmente destruída que você foi arrancando e de repente você não tem nem mais ela viva. Então a gente precisa desconstruir esse modo de viver e começar a criar uma nova maneira de viver. E eu vou falar com vocês. Não deve ter aqui na live alguém que me conheceu antes do yoga. Mas se vocês conversarem com a minha mãe, com pessoas que foram meus sócios, que trabalharam comigo, eles vão falar assim, gente, eu não acredito que é a Bárbara falando isso. Então eu tô falando com vocês por experiência própria, por vivência própria. Eu chegava no escritório, eu começava a trabalhar 8 horas da manhã. E eu trabalhava até 9 horas da manhã. Eu trabalhava de 12 a 14 horas por dia. E de repente eu falei assim, gente, qual que é o sentido para isso? Minha vida tá passando, eu não tô vivendo e eu tô me consumindo numa rotina que tá desgastando completamente a minha saúde, que daqui a pouco eu vou ter que usar todo o dinheiro que eu trabalhei para eu tentar recuperar minha saúde. E não é isso que a gente vê acontecendo? As pessoas vão nesse ritmo frenético e o que acontece? Elas estão se consumindo no estresse e por coisa, gente, tão pequena, que quando a gente incorpora a filosofia do yoga, quando a gente muda a nossa forma de pensar e agir, você fala assim, meu Deus, como que eu me estressava por coisas tão pequenas? E vocês não têm ideia
como que uma coisa tão pequena, quando você se estressa, promove uma descarga de cortisol e adrenalina tão grande no seu corpo que gera um desequilíbrio enorme que demora horas para você conseguir voltar e se estabilizar. E hoje eu estava revendo os vídeos de transformação das minhas alunas de yoga em prática, e eu assisti o vídeo da Elisângela, não sei se ela tá aqui hoje comigo na live do Instagram, e ela falou que ela ficou impressionada e é mais ou menos assim. Você não sente, não percebe quando você vai mudando, incorporando a filosofia de vida do yoga, mas de repente acontece uma situação na sua vida que você reage de uma forma diferente. Eu posso dar aqui vários exemplos, eu dar alguns exemplos das minhas alunas, que é quem eu tenho mais proximidade para vocês verem. Que aí você fala, gente, como eu mudei e como a vida se torna mais leve. Então, o primeiro exemplo dele, Elisângela, minha aluna da turma 6 de Yoga em Prática. Ela falou que chegou em casa e a casa dela estava inundada. A casa dela tinha sido inundada. E ela falou que antes do curso, ela ia chegar lá, ela ia arrancar cabelo, ia desesperar, ia chorar. E ela chegou, olhou, identificou a situação e falou assim, olha, o que eu posso fazer para resolver isso? E aí ela pegou o pano, pegou o rodo e foi solucionando. E foi uma coisa tão leve. E ela falou, Babi, aí eu enxerguei o yoga. E é o que eu falo com elas, são as micro conquistas. Teve outro vídeo que eu assisti também, quem que foi? Se tiver aí na live vocês me falam. Que ela foi levar a filha pro médico e o carro tava esquentando e tava pifando e tava parando. E aí ela foi se surpreendendo a cada reação dela. O carro pifou, esquentou, ela falou, ó, tá tudo bem. Desligou o carro, esperou, percebeu que o ar-condicionado era o ar-condicionado, desligou o ar, foi pro médico, depois pensou, nossa, e se o carro parar comigo de novo na volta? Aí, ao mesmo tempo que ela pensou isso, ela falou assim, tá tudo bem, por que eu vou sofrer com antecedência? Se acontecer isso, eu vou buscar uma solução. Então, essa é a mudança que você vai tendo na sua forma de pensar e de agir do yoga, que são mudanças que vão aparecendo na sua vida pelo porquê? Pelo pouquinho que você vai dedicando a cada dia. E olha que vitória maravilhosa. Você não quer isso para você? E aí, você começa a comparar o esforço com os benefícios. E assim, o esforço que você faz é assim comparado aos benefícios gigantescos que você tem. Maria tá aí no YouTube, né, Maria? Maria teve um acidente assim que entrou no curso. A Maria usou a respiração, lembrou da respiração. E a Maria falou, né, pra mim, Maria, que se não fosse aquele momento de consciência com uma das técnicas de respiração do yoga, na hora que ela estava no acidente, ela não ia ter conseguido enxergar uma situação e ter ficado tão calma. Então, vocês estão começando a entender a importância de como você direciona o seu tempo? E aí, eu falei assim, ok, eu comecei a praticar o yoga e aí eu fui para um estúdio e as aulas de estúdio são geralmente de 1h30. Eu falei assim, ok, 1h30 é meio difícil eu conseguir encaixar na minha rotina. Por quê? Não é só 1h30, né? O tempo de deslocamento para ir, o tempo para voltar, dependendo da cidade que você mora, eu gastava meia hora para ir, meia hora para voltar. Então eu gastava 1h30 mais meia hora, mais meia hora. Então eu gastava 2h30 para fazer uma aula de yoga no estúdio presencial uma vez por semana. E eu sou muito encucada e sempre fui muito racional. Eu comecei a pesquisar sobre o yoga e eu falei assim, gente,
como que o yoga é estilo de vida se eu só vou lá uma vez por semana, faço uma aula prática e, né, para ali, acaba ali, não faz sentido. E eu fui estudando e eu fui entendendo que na filosofia de vida do yoga, na prática do yoga, a prática precisa ser diária. A gente chama de sadhana no yoga. É essa prática diária. E tapas é a sua força de vontade, sua autodisciplina que o yoga desenvolve você para que você esteja ali todos os dias dedicando um pouquinho a cada dia. E olha como que faz muito mais sentido. Todos os dias você está colocando impurezas no seu corpo e na sua mente. No seu corpo, seja com a má postura, da forma que você senta para trabalhar, da forma que você às vezes anda, da forma que você se movimenta. E nos pensamentos são coisas que você assiste, informações e pensamentos. Então, a prática diária do yoga, ela é como se fosse uma lavagem mesmo, ela é uma purificação e uma limpeza do seu corpo e da sua mente. Eu falo que a prática do yoga é a mesma coisa que tomar banho e escovar os dentes. Adianta você tomar banho uma vez por semana para a semana inteira? Adianta você escovar os dentes uma vez por semana para a semana inteira, mesmo que você escove seus dentes durante 5 horas? Não adianta. Então, o método que eu criei, que eu ensino e que foi onde promoveram as mudanças mais rápidas e mudanças que eu fico impressionada de ver nas minhas alunas, são 30 minutinhos todos os dias. E eu só consegui criar esse método a partir de estudos, entendendo que 30 minutos é algo viável na rotina, gente, de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Se você me falar que não tem 30 minutos para cuidar do seu corpo e da sua mente, você é a pessoa que mais precisa. Eu tiraria 30 minutos da minha live, você assistindo aqui comigo, só para você ir pro seu tapetinho. E as minhas alunas até brincam, né? Elas ficam com medo de não ter tempo, e aí eu lembro, acho que a Marina também falando no vídeo dela, ela trabalha, tem um ritmo, e ela falava assim, nossa, como que eu vou encaixar isso na minha rotina? E ela confiou em mim, veio e encaixou. E foi a melhor coisa que ela fez na vida dela. Mas 30 minutinhos, às vezes elas falam, né? Nossa, vamos ver como vai ser, não sei se vou conseguir encaixar. Depois elas falam, Babi, 30 minutos é muito pouco tempo, eu quero mais. Termina a nossa aula do nosso calendário e eu falo, nossa, já acabou? E sim, já acabou. Porque se for 1 hora, você vai ter desculpas. 30 minutos você não tem desculpas. Em 30 minutos eu consigo dar para vocês uma prática completa, onde você vai aquecer o seu corpo, trazer a sua presença, desenvolver força, desenvolver flexibilidade, fortalecer a sua coluna, criar consciência corporal, acalmar a sua mente. Então, isso tudo eu consigo fazer. Eu montei um método, uma aula, uma prática que englobe uma prática completa dentro de 30 minutinhos. E aí eu te pergunto, você não tem 30 minutos do seu dia para cuidar de você? Eu tenho alunas que são mamães. A Paulinha, ela tem um bebezinho de colo e mais uma filhinha. A filhinha dela deve ter uns 3 anos, eu acho. Tem a Pan, que tem o Raul. Eu acho que o Raul não tem 2 anos. E a prática de yoga em casa, 30 minutinhos todos os dias online, é o que permite a qualquer pessoa praticar yoga onde você estiver, independente da sua rotina. Se você é mamãe, você pode colocar o bebê para dormir às 8 horas da noite, 9 horas, fazer sua prática. Se você tem uma rotina do trabalho, você acorda 30 minutos mais cedo. Você faz à noite 30 minutos, em 30 minutos que você estaria rolando o feed do Instagram. E aí vamos falar sobre isso. O Instagram é uma ótima ferramenta quando você está aqui na live comigo absorvendo ensinamentos de yoga.
Mas quando você tá deitada no sofá ou na cama, com uma postura terrível, tá lá toda torta e tá simplesmente assim com o seu dedinho totalmente desconectada da realidade, sem prestar atenção e fazer a mínima ideia do que está acontecendo no mundo e do que você está ali. Você está simplesmente passando o seu tempo. Quantas vezes vocês assustaram sem querer e falaram assim, meu Deus, fiquei aqui 1 hora rolando feed de Instagram. Nossa, fiquei aqui 1h30 rolando feed de Instagram. E por que isso acontece? Porque você se desconecta da realidade. Porque a partir do momento que você faz isso, você está olhando para fora, desconectada do tempo, ao invés de olhar para dentro. E o meu convite aqui para você hoje é que você, às vezes, tire 30 minutinhos que você ficava rolando feed do Instagram para você se conectar com você, para você cuidar da saúde do seu corpo, da sua mente, do seu emocional, que estão te pedindo agora. Você acha que é possível? E aí você pode, se você não sabe, uma curiosidade, você pode inclusive ver quanto tempo você gasta com o uso do seu Instagram. Você vai lá em configurações e aí você vai olhar, acho que tempo, tem algum lugarzinho lá em configurações que você consegue ver. E para você ter uma referência, eu trabalho com o Instagram, ok? Eu faço posts para vocês, eu vou pro Stories comunicar para vocês, eu faço lives. Sabe quanto que é o meu uso médio de Instagram? 1h40 por dia. Agora olha o seu, depois que terminar essa live, e me conta depois, me manda uma mensagem no direct e me conta quanto tempo que você costuma ficar aí no Instagram. E aí eu tenho mais uma coisa muito importante para falar com você. A forma como você começa o seu dia, na maioria das vezes, te dou muita certeza, se você ainda não tem o yoga na sua vida, porque você dificilmente vai conseguir mudar a rota ao longo do caminho, mas a forma como você começa o seu dia vai, na maioria das vezes, determinar como será o seu dia. Como assim, Babi? Como que você acorda hoje? Você acorda atrasada, já pega o celular, já começa a olhar as mensagens de WhatsApp, já começa a responder o WhatsApp, já começa a olhar Instagram. De repente você falou assim, nossa, tá na hora do banho, vai tomar banho, mexendo às vezes no celular, toma café da manhã. A quarentena mudou muito isso. Mas ela mudou de uma forma que, o que acontece? As pessoas começaram a dormir muito tarde, acordar muito tarde, perder o ciclo de vida natural, que é a gente acordar quando o sol nasce e ir desacelerando quando o sol se põe. E quando você cria um hábito de acordar, fazer a sua prática de yoga 30 minutinhos, você tá ali dando, vamos dizer, começando seu dia com o pé direito e tendo grandes chances que você vai determinar que o seu dia vai ser um dia positivo. E se acontece alguma coisa que te desagrada, você já tem as ferramentas e você tem muito mais força para mudar isso ao longo do dia. Então, se você fala que não tem tempo para praticar yoga, se você continua ansiosa, começa a perceber os seus hábitos. Começa a perceber quanto tempo você passa no Instagram rolando feed, como você começa o seu dia correndo, atrasada, estressada, com preguiça. E existem 2 tipos de tempo.
Existe o tempo que é o tempo do relógio, que a gente não consegue mudar, mas que a gente consegue mudar sim, vocês vão entender. E existe o tempo psicológico, tá? O que é o tempo psicológico? O tempo psicológico é a nossa mente no passado, presente e futuro. Só que você nunca vai ter tempo no passado e no futuro. Por quê? O futuro não existe, o passado já se foi. Então você só consegue ter o tempo que você precisa para viver, para executar as suas atividades no momento presente. Grava isso aí. Além disso, o tempo do relógio. Se você tá sem produtividade, você não consegue focar, você tenta ser multitarefas, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Você tá ansiosa, fica com a mente agitada, não consegue focar, seu tempo não vai render. Você não consegue ser produtiva. Então, a partir do momento que você cria o hábito da prática do yoga, você diminui a sua ansiedade, você aumenta o seu foco e você consegue se tornar uma pessoa mais produtiva. Então, 30 minutos que você reservou do seu tempo potencializou todas as horas do seu dia. E aí, as minhas alunas podem até falar isso. Muitas falam, eu aumentei tanto meu foco que eu rendo muito mais no trabalho. E eu finalizo aqui com 2 frases. Uma frase é do Dalai Lama e uma pergunta é a minha pergunta para você. Não é uma frase, é uma pergunta. Preste atenção nessa frase do Dalai Lama, ok? Só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Então, nós só temos o dia de hoje. Você tem 24 horas. 30 minutinhos são 2% do seu dia, quando você olha 24 horas, e 3% do seu dia se você dorme aí 8 horas. E aí eu te faço a pergunta, que é a nossa print da live de hoje. Quanto tempo do seu dia você se dedica a cuidar de você? Meninas, então vou finalizando por aqui. Queria agradecer muito a todos vocês. Um beijinho